tenho uma foto do Verratti do treino de ontem. E assim, a gente começa a juntar as pecinhas, gente, nada contra, tá? Mas é nosso papel argumentar. Porque eu, em 2024, eu estava em Punta del Este, e o assunto em Punta del Este na pré-temporada do Vasco era: o Grêmio vai levar o Verratti. O Grêmio é o Grêmio, ele assina com o Grêmio, ele vai pro Grêmio, meu Deus, é o Grêmio. E aí aquela gritaria, o que aconteceu? Toma-lhe mais um ano de contrato. Ano passado, a essa época, foi a mesma coisa. Lembra do negócio do Fluminense? Até o Marco Vasconcelos que deu aqui e desmentiu. Era repórter nosso aqui. Que o Fluminense tem interesse, que o Fluminense é isso, o Fluminense é aquilo. Cara, me parece muito claro isso. Só que uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar a discussão aqui. Pô, peraí, cara, o Verratti não sabe disso? Na boa. O empresário faz esse movimento todo, faz essa coisa toda, essa celeuma toda, sabe? Porque me parece claro, Jean e Sérgio, que o empresário ofereceu ele ao Cerro Porteño. Pra mim é claro isso. Porque os dirigentes do Cerro não são malucos, cara. Agora, a partir do momento em que ele oferece, pô, peraí, cara, o jogador também tem que... Vocês não acham, não? Porque, tá claro, ele vai ficar no Vasco. Agora já me preocupa em que condição? Porque, de novo, essa lenga-lenga de que, não, porque tem possibilidade, porque tá esperando o quê? De novo o Vasco renovar? Pô, Verratti, você vai fazer 38 anos, cara, rende. Final do ano, o Vasco campeão de alguma coisa ou não, e você jogando pra burro, metendo gol pra caramba, nós vamos ser os primeiros a dizer que, pô, dá mais 6 meses, mais um ano de contrato pra ele, cara, né? Agora, em janeiro, eu queria a opinião de vocês. O que você achou, Sérgio? O que você acha dessa situação? Flávio, é aquilo, né? Aquele onde há fumaça a fogo, existe alguma coisa, toda janela surge alguma coisa pro Verratti, mas muito me parece que parte mais por parte dos empresários do que do clube, né? O Vasco tá satisfeito, o Admar falou, o próprio Fernando Diniz também confirmou que contam com o jogador. Afinal, gente, a gente não pode deixar de ressaltar aqui, é o artilheiro do Vasco no ano, do futebol brasileiro, né, em 2025. Então não é um jogador para ser tratado de uma forma tão descartável como vinha acontecendo. Uma coisa é o torcedor que é sempre muito dividido, né? O torcedor do Vasco é muito dividido em relação a esse assunto, mas por parte da diretoria, da comissão, do treinador, a permanência do Verratti nunca foi um ponto. Sempre foi claro que eles queriam a permanência, sabe? E o Admar deixou isso bem claro, que o planejamento para 2026, desde o final do ano passado, foi contando com o Verratti. Esse atacante que o Vasco está buscando trazer não está relacionado a uma possível saída do Verratti. Iria trazer de qualquer maneira. Só que é uma situação realmente chata, porque é um jogador que já tem uma certa idade, o Vasco não vai impedir que o jogador saia se ele quiser sair. A mesma coisa que ele falou do Leandrinho. Você não quer ficar? O jogador que não quer ficar, a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que é interessante para o jogador, mais claro também para o clube, e aí, porque ninguém quer nenhum jogador insatisfeito dentro do seu elenco. Mas a questão do Verratti, eu acho que foi essa questão da fumaça, foi muita fumaça pro lado de lá, porque pro Vasco realmente acabou não chegando. Se chegar, não quer dizer que ele vai ficar que não existe a possibilidade dele sair. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Amanhã pode, ele falou que até hoje não chegou. Amanhã pode chegar uma proposta, sentar, conversar e acharem melhor que ele saia. Mas hoje está bem distante do que estava sendo noticiado. Verratti, até a segunda ordem, fica no Vasco, como era o planejamento inicial, né? E, Jean, me parece assim, o Vasco se manifesta já agora de meio tirar da reta, porque a gente sabe como é o torcedor. Tem muito torcedor que a gente vê aqui no chat, não, o Verratti é profissional, o Verratti vai cumprir o contrato. Aí o Verratti amanhã vai embora. Aí esse mesmo torcedor vai dizer, sabe o quê? O Vasco é vagabundo, não quis ficar com o cara, não fez força para ficar com o cara. Como assim, gente? O cara tem contrato, 38 anos de idade, já não foi titular nos últimos 6 meses, ok, terminou o ano como artilheiro do Brasil, e ninguém tá tirando esse mérito. O Vasco deixa claro, olha, cara, se pintar a oportunidade, vai, a gente vai ficar triste, mas vai. Não te parece que é a mesma história que está sendo repetida dos anos anteriores, já? Mas assim, gente, a gente tem que entender que quando foi da parte do Grêmio, não teve aspas. Agora tem aspas. O Cerro se pronunciou quanto a isso. O vice-presidente do Cerro deu entrevista da negociação, de conversas. Agora tem aspas. Alguém conversou. Se não chega... E eu acho até engraçado isso, porque assim, ó, em uma dessas entrevistas também, a direção do Cerro falou assim, a gente não vai falar pelas costas do clube. Mas se o Vasco não tá sabendo de nada, estão falando pelas costas do clube. Sim. Não foi legal essa comunicação. Bom, gente, vamos lá. O que eu penso do Verratti? É um jogador que não é descartável, como bem disse o Sérgio Quinte, não é. Eu só não concordo quando falam assim, o esquema do Diniz, o modelo do Diniz, não sei o quê. O Diniz tentou de tudo para deixar ele no time, levou até onde dava, e ele perdeu a titularidade. E assim, agora eu também não tenho dúvida nenhuma que se chegar a conversa e pagar o salário dele integral, ele tirar o Vasco, vai, ó, muito obrigado, claro, e segue o jogo e vai atrás de outro atacante. E se ele ficar, que não fique nenhuma rusga, né? Tudo que a gente que não precisa é ambiente ruim, que o ambiente continue bom.
A gente recebeu aqui uma mensagem da Força Jovem, que fez aqui uma postagem, né, sobre o Verratti também, deixando claro que não entendia, só que eu acho que as coisas precisam ser explicadas, tá? Que tá parecendo que o Vasco, como o Vasco liberaria. Gente, se o Verratti quiser ir embora, você tem que deixar isso claro, porque sempre fica essa coisa, no final das contas o clube é sempre culpado, parece que sempre o clube é o culpado. Eu acho que nessa história aí, o Vasco tá cavaleiro, cara, o Vasco já renovou o contrato dele, por 2 anos, deu 2 anos de contrato, deu 26, deu 25 e 26 para ele. Por um jogador de 37 anos, eu acho que o Vasco, né, acreditou. Espera acontecer, cara, deixa rolar. Mas a gente tá fazendo aqui o registro, né, a Força Jovem falando que o Pirata chama a responsabilidade, comanda o elenco, aquela coisa toda. Mas se ele se manifestar, dizendo que quer sair e não quiser mais permanecer, ok. E é o que o Vasco tá fazendo. Bom, uma informação sobre o potencial construtivo. Inclusive o GE hoje soltou uma matéria que a gente já tinha dado com muitos detalhes na semana passada. O que está dando galho na questão do potencial construtivo é que o Vasco tem 3 empresas para fazer a compra e para dar os 600 milhões, que vai chegar a 550 com os impostos e tudo mais. 2 menores já estão ok, que compram 300, cada uma 30 mil metros quadrados. O potencial tem 280 mil metros quadrados, 30 cada uma. Só que isso não inicia a obra. A Sod Capital, que é essa empresa que quer comprar 220 mil metros quadrados, que é do senhor Wilson Borges, que é aquele que eu falei, que mexe aí, que pô, já deu um monte de problema, um monte de dor de cabeça, já sinalizou para o Vasco que quer comprar. E está para comprar o terreno do Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, liberado para fazer área residencial e tudo mais. Só que o Clube Marapendi parece que não está muito afim de vender o terreno. Não se sabe se é para a Sod, não se sabe se é para o Wilson, ninguém sabe o que é. Só que o que está acontecendo é o seguinte, é esse terreno aí, é essa área. O que está acontecendo é o seguinte, o tempo está passando. Era 15 de setembro, foi estendido até 12 de dezembro, hoje completou mais um mês, e a informação que eu tive agora é de que há uma pressão em cima da Sod Capital, porque existem outros interessados. E vai ser feita uma pressão em cima da Sod Capital nesse mês de janeiro, ou eles decidem, ou eles abrem mão. Ou concluem a compra, ou então que abram mão. Porque eles têm um memorando, um ok, um de acordo para compra, mas não dá para ficar esperando ad eterno. Porque se o Marapendi não quer vender para a Sod Capital por algum motivo, porque parece claro isso, porque tem um terreno à venda, a informação é de que já há inclusive acordos de valores, mas os caras não concretizam, enquanto isso o tempo está passando, e exatamente como diz aqui o Trajano Barros, está virando novela. Só que essa novela, eu recebi a informação hoje, vai terminar em janeiro. Ou vai ser a Sod Capital, ou o Vasco abre mão da Sod Capital, porque inclusive já tem gente interessada. Mesmo que tenha que fazer pingadinho dos pingadinhos. Mas é preferível você ter, sei lá, 10 de 22 do que você ter um de 220 que não compra, cara. Porra, não adianta nada. Então essa situação é para ser resolvida em janeiro. Vai ser resolvida em janeiro. Ou pega ou larga para poder ter a venda definitiva do potencial construtivo. Ei, Vasco, no Vasco é demorado, enrolado, complicado. Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News e nessa manhã de terça-feira trazendo mais sobre o dia de ontem na entrevista coletiva do Admar Lopes e de Fernando Diniz, mas vamos falar muito sobre o Verratti. Trazer um pouco de reflexão para mim e para você aqui sobre o que o Flávio Dias trouxe com o Jean Faísca, o Sérgio Quindes, no canal Atenção Vascaína, já deixando os créditos para eles. Por que o Verratti não se posiciona logo sobre se quer ficar ou não? Porque para mim, como torcedor, não queria que o Verratti saísse, mas eu acho que ele dá muito a entender que ele quer sair. Quando ele pega aquele story dele lá no Instagram, há mais ou menos uns 4, 5 dias atrás, e compartilha lá a história da sua esposa no Maracanã com o copo dele, com o coração partido, aquilo significa o quê? Que ele tá triste com o clube? Porque o clube talvez não tá aproveitando ele? Verratti, como o Flávio Dias falou, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Brasil, fez muitos gols, só que no esquema do Diniz não se encaixa. Então, a gente tem que entender que o Vasco tem que evoluir. O Vasco não pode ser refém de um jogador que só tem um estilo de jogo. O Verratti, infelizmente, pelo chão, assim, com a bola no pés, ele não é um gênio. Agora, pelo alto, um time que trabalha muito em cruzamento, em bola na área, é excelente, como o Vasco fez em 2023 e 2024. Agora, em 2025, depois da chegada do Diniz, foi diferente. Um time que joga pelo chão, que tem muita mobilidade, muita disposição. Isso aí o Verratti tem de sobra, não pode questionar isso. Mas por que ele não vem a público?
Ontem o Vasco veio a público. E também quem veio a público foi o pessoal do Cerro Porteño. O pessoal do Cerro Porteño, segundo o pessoal da Rádio Tupi, Gabriel Andreso, trouxe o seguinte: o Cerro Porteño aguarda a resposta de Verratti somente até hoje, até essa terça-feira. Notícias que chegam no Paraguai dão conta de que o Cerro Porteño só deve esperar por Verratti até hoje. A diretoria do clube de Assunção cobriu a pedida financeira do argentino, que ainda não teria respondido. Assim, o clube pode partir para outro, informou agora na Rádio Tupi. As palavras do técnico Fernando Diniz e do supervisor, o diretor executivo, na tarde de ontem, firmaram o posicionamento do Vasco sobre a permanência de Verratti, que tem contrato com o Vasco. O Verratti tem contrato com o Vasco e tem que ficar. Agora, se ele quer sair, é só ele avisar e sai, gente. Acho que a Força Jovem se posicionou sobre ontem, mas a gente tem que entender que o jogador tem contrato. E se ele quer brigar pelo espaço, ele tem que melhorar tecnicamente. O Verratti tem que melhorar tecnicamente. E isso ele não, infelizmente, pelo chão, algumas situações que ele faz no jogo, tem lance de pivô mesmo, o Verratti não sabe fazer muito. Não sabe fazer um bom apoio. Então, isso atrapalha muito um time. O time que o Diniz joga é muito diferente do que jogava o Ramon Dias. Muito diferente. Antes a gente ficava dependente do Verratti. Hoje não, tem outros jogadores. Tem o Andrés Gomes, tem o Felipe Coutinho, tem o Nuno Moreira, tem o Ryan. E hoje o cara do time é o Ryan. Então a gente tem que ver muito essas coisas e pensar bem se vamos criticar a diretoria ou apoiá-la. Porque se o Verratti quer sair ou não, ele tem que vir a público. Não adianta ele ficar calado. Ele, como uma pessoa que é considerada como ídolo para muitos torcedores, para mim não é ídolo, mas é um cara importante no passado, no futuro, nesse presente do Vasco, mas não pode ser considerado ídolo. Para mim não é ídolo. Ídolo tem que ser aquele que fica bastante tempo no clube, que ganha títulos, que tem uma identificação. Então a gente tem que pensar bem, esperar, analisar para ver o que vai acontecer com o Verratti nos próximos dias. Não trouxe aqui outros cortes sobre Leandrinho e outras coisas. Leandrinho quer sair, libera o cara, pega uma proposta boa, já que ele não quer jogar no Vasco, deixa na geladeira e pronto. Ou joga somente Carioca e vai parte para outro lateral, contrata um outro lateral que venha para ser sombra do Piton, ou que venha para brigar com o Piton na lateral esquerda, não é isso? Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação, e não se esquece de compartilhar e hypar esse vídeo, valeu? Fui!